Conversar com os irmãos hoje sobre esse tema presente, de volta ao primeiro amor. E aqui, se eu for perguntar aos irmãos qual livro, qual capítulo, nós irmãos vão saber de base. Apocalipse, capítulo 2, carta de Jesus Cristo, na verdade, carta do apóstolo João, com as palavras de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso, dentro do quadro do escopo geral, que se enquadra nos dizeres de Jesus para as 7 igrejas da Ásia Menor. Os irmãos vão abrir as suas Bíblias aí comigo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. E antes de adentrarmos o texto bíblico, é interessante analisarmos, entrarmos no cenário da nossa meditação. Especificamente, nós estamos falando de um período histórico aqui da igreja, depois, obviamente, da ida de Cristo, período esse já tratado como sendo depois de Cristo descer, de mais ou menos por volta de 81, 82 a 95, 96 depois de Cristo. Período esse em que o imperador do reino romano em si é Domiciano. Domiciano foi tão mal quanto Nero. Domiciano perseguiu, Domiciano também exilou vários crentes. E um deles se enquadra aqui, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos. A bem da verdade, porque o Evangelho de Cristo, quando ele adentrava as cidades, por vezes ele causava confusão nas cidades que, via de regra, eram idólatras, tinham o seu panteão de deuses. Soma-se a isso o fato de que já havia também bulícios, dissensões dos judeus para com os cristãos. Além disso, havia em todo o Império Romano o culto a César, o culto ao imperador, e por isso o Evangelho de Cristo era considerado perigoso. Só que coube ao Senhor preservar o apóstolo João da morte. Então, diante da perseguição, João é tido como um sujeito perigoso para estar demais no meio da sociedade, muito provavelmente por conta da sua idade. Ele então é exilado para a ilha de Patmos. E João, sendo o último apóstolo vivo, a igreja certamente naquela época deve ter ficado apreensiva, pensando que o evangelho seria retido. Mas, meus irmãos, quando as portas da terra se fecham, Deus abre a porta dos céus. Enquanto João é exilado na ilha de Patmos, encontra-se, como ele mesmo fala lá, exilado, ele vê uma visão do Senhor. Ele vê o próprio Cristo, que diz para ele: João, escreve, mas escreve não as coisas que talvez aconteçam, João. João, escreve não as coisas que, se isso acontecer, talvez aquilo vai acontecer. Mas ele diz: João, escreve as coisas que hão de vir, as coisas que hão de acontecer. João, então, escreve essa visão, escreve o livro de Apocalipse, e nós adentramos agora no que Cristo tem a dizer para as igrejas, mais especificamente para as 7 igrejas da Ásia Menor. Na verdade, nós aplicamos tudo isso nos contextos contemporâneos como Igreja do Senhor Jesus, porque aquilo que ele falou há mais de 2000 anos atrás é tão vivo e tão real como nos dias de hoje. A cidade de Éfeso, cidade essa, no nosso capítulo 2, localizava-se no território da Ásia Menor. E era uma cidade importante, uma cidade cheia de pompas, uma cidade forte, uma cidade portuária, uma cidade rica, uma cidade lúcida. Ela era conhecida como sendo a luz de toda a Ásia. Mas por ser portuária, Éfeso ficou conhecida pelos cristãos como sendo o canal para o sofrimento, ou o canal para o martírio, porque cristãos que eram aprisionados no Oriente e nos territórios da Ásia eram levados para Éfeso, de Éfeso pegavam embarcações que eram levados então ao território da Europa iam para Roma, e em Roma eram trucidados, assassinados, vilipendiados. Em Éfeso também havia muita moralidade, muita promiscuidade. Éfeso tinha uma das deidades mais conhecidas de todo o Oriente Antigo, a deusa Diana, também conhecida como deusa Ar.
Em Éfeso habitava também um templo erigido em homenagem à deusa Ártemis, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo da deusa Diana, deusa Ártemis. Heráclito, filósofo grego, nos dá também, nos elucida sobre a realidade dessa igreja, não da igreja, não, a realidade dessa cidade contínua. Heráclito menciona que a promiscuidade, a imoralidade em Éfeso era tamanha que nem os animais se rebaixariam para aquele nível. Os cultos para a deusa Diana eram levados em orgias e em mutilações. Mas a verdade é que em Éfeso brilhou uma luz que carregava dentro dela o próprio Cristo, porque era a luz do Evangelho de Cristo, numa igreja que foi implantada pelo próprio apóstolo Paulo, nos seus 3 anos de ministério na cidade de Éfeso, ali por volta de 52 depois de Cristo. A cidade de Éfeso teve o privilégio de ter 3 pastores neotestamentários, ou seja, 3 pastores do Novo Testamento. 2 inclusos eram apóstolos. Primeiro, apóstolo Paulo, que implantou a igreja por volta de 52. Depois, um jovem pastor por volta de seus 16, 17 anos, a qual Paulo interessa 2 cartas no Novo Testamento: meu amado Timóteo. Por último, dos personagens bíblicos, a igreja teve como pastor esse que vos escreve, esse que nos escreve como igreja, o apóstolo João. Mas chegou-se um tempo, meus irmãos, em que Jesus precisou falar diretamente para essa igreja, porque apesar da igreja se manter ortodoxa, isso é, guardando todo o aprendizado apostólico, tudo aquilo que Cristo ensinou, e guardando também a ortopraxia, isto é, praticando, colocando como um conjunto de regras e deveres a fazer, ortopraxia e ortodoxia, guardando todos esses conjuntos de ensinamentos, Cristo vem para a igreja para falar para a igreja que mesmo que guardando tudo isso por gerações e gerações, estamos falando do período que a igreja aqui já tinha mais de 30 anos, é preciso que isso não seja guardado puramente por fazer ou por se guardar, mas você guarda a palavra de Deus no coração e pratica porque você ama. E o convite que Cristo faz à igreja de Éfeso é por vezes o convite que Ele vem fazer hoje por meio do seu coração, para que nós olhemos para os nossos caminhos e retornemos, procuremos o caminho de volta ao nosso primeiro amor. Entendendo isso, que o versículo 1 vai iniciar nos dizendo: ao anjo que está na igreja em Éfeso, escreve: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, daquele que anda no meio dos 7 castiçais. Apesar de haver aqui discussões teológicas, acadêmicas aqui, sobre quem seria esse anjo, esse indivíduo, a tradição histórica da igreja cristã vai definir como sendo nada mais nada menos que o pastor da igreja. Isso porque o pastor da igreja seria comparado ao anjo por ter mais santidade, por ter um relacionamento melhor com Deus, por ser mais privilegiado? Óbvio que não. Mas porque no grego bíblico, especificamente do Novo Testamento, a palavra que é traduzida para anjo é ágios, ou ágios, e ela também significa aquele que é um mensageiro. E pergunto para os irmãos: o pastor da igreja não é um mensageiro? Um mensageiro de uma palavra que não é dele, um mensageiro de uma mensagem que não é dele, mas é a mensagem do Deus vivo. Mas a verdade é que essa não é a discussão central do texto, mas é uma dúvida que por vezes surge na leitura do texto. Mas o que a palavra aqui quer alicerçar como fundamento cardeal, fundamento primário, fundamento princípio para mim, para a sua realidade de fé, é que Cristo ele é presente no meio da sua igreja. E Ele se faz presente de modo real, tanto quanto aquilo que você pode ver e tocar. E nós precisamos trazer isso para o nosso coração e meditar e refletir nisso. Porque nós vivemos como igreja do Senhor Jesus em uma época em que há uma neo-ortodoxia, novos costumes, novos ensinos, uma teologia contemporânea que, em vez de enfatizar o seu culto para o Senhor Jesus,
igreja do Senhor Jesus, queremos ter um amor vivo, genuíno para com Ele, é preciso que Jesus seja o alvo de dignitude da nossa oração, do nosso louvor e aquele que guia o nosso aprendizado na palavra. Não é o quanto que a igreja vai poder me fazer sentir, mas é tendo Jesus como centro da minha oração, como centro da minha edificação. Aquele que por meio dele eu aprendo, sou transformado e sou edificado. E o versículo 2 e 3, vamos dar um panorama, tal como o 4 também, sobre como era a igreja de Éfeso. E ele diz: eu sei das tuas obras, ou eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os males, e que puseste a prova os que são, ou os que dizem ser apóstolos, e não os são, e os achastes mentirosos. E olha aqui, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quando nós olhamos para esse conjunto desses dois versículos aqui, nós podemos extrair no mínimo duas lições, bem mais de duas lições, mas eu quero enfatizar duas com vocês nessa noite, que apontam para o caráter do que deve ser uma igreja viva. Em primeiro lugar, uma igreja viva, uma igreja que ama ao Senhor, uma igreja que vive esse primeiro amor, é uma igreja movimento, é uma igreja que serve, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que proclama o Evangelho com as suas atitudes dentro, mas fora da igreja também. É uma igreja que não para, que não fica retrocedida, mas é uma igreja que tem como a notícia mais alçada do seu coração o Evangelho de Cristo e por isso deseja publicizar onde ela está. E como igreja, transporte isso para a sua vida individual, meu irmão. Porque você é igreja, você é corpo do Senhor Jesus. Aonde você e eu estamos, esse deve ser um desejo do nosso coração. Apesar de haver essa admoestação de Cristo para a igreja de Éfeso retornar a esse primeiro amor, perceba que a igreja de Éfeso também tinha seus pontos fortes. Toda igreja tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos. E vimos ensinamentos de Jesus para corrigir aquilo que precisa ser melhorado. Aliás, a igreja de Éfeso, pelo seu trabalho, foi responsável pela disseminação do Evangelho em todo o território da Ásia, daquele mundo conhecido. E perceba que esse é um trabalho. Aliás, a palavra do grego aqui para trabalho, traduzida, é kopos. E kopos não significa qual é trabalho. Significa um trabalho austero, um trabalho exaustivo, um trabalho cansativo. Sabe o que isso revela para o meu e para o seu coração? É que nós, como igreja do Senhor Jesus, não devemos nos acostumar a estar somente sentado no banco para ouvir o que o pastor ou o que o pregador está dizendo. E levanta questões para mim, para a sua realidade de fé. Será se nós temos servido realmente com vigor, realmente com amor, realmente de coração ao nosso Senhor? Será se por vezes não vem aquele cansaço e nós enxergamos o serviço como algo fardoroso, pesado, só vou porque não tem mais ninguém para ir? Que a palavra de Deus convida no meio do seu coração a refletirmos nessa noite é que você e eu temos o privilégio de servirmos uns aos outros e de sermos proclamadores dessa mensagem onde nós estivermos. Mas em segundo lugar, esses dois versículos, 2 e 3, revelam para mim e para você que uma igreja viva, que uma igreja que tem Cristo como a fonte do seu primeiro amor e vive nesse primeiro amor, é uma igreja que guarda a palavra e que permanece a despeito da opressão, da oposição, das dificuldades que possam infringir. Nós estamos falando de uma igreja que, como bem mencionados capítulo 19, era uma igreja que tinha um culto para a deusa Diana. Era o centro de maior culto a César, de maior culto ao imperador romano. Mas era uma igreja que
de Éfeso, enorme. Atos capítulo 19 relata para mim e para você que 1/3 dessa cidade foi convertido. Éfeso, nesse cenário, tinha cerca de 200.000 pessoas. Já é uma cidade grande, nos dias atuais. Mas para aquele contexto, era uma megalópolis, era Curitiba, São Paulo da vida aí, dentro desse cenário. O Evangelho se enraizou nos ditames, nas conversações e nos corações das pessoas de Éfeso, fazendo com que o Evangelho ali florescesse, propagasse, mesmo diante de uma perseguição que haveria de vir com isso. Porque 1/3 da cidade sendo convertida, Atos capítulo 19 fala para mim e para você, que esses que eram convertidos traziam seus ídolos esculpidos, seus livros de feitiçarias para serem queimados em praça pública. Imagina o estrago financeiro que ocorreu nessa cidade. Paulo foi perseguido também por isso em Éfeso, porque teve baixa da produção de artigos idólatras. E eles usavam disso também para delatar ao Império Romano o que estava acontecendo ali com a pregação de um tal de Cristo, que ressuscitou, dizendo os cristãos, dentre os mortos, e que era o Salvador. Meus irmãos, com isso a gente aprende que a Igreja do Senhor Jesus, independentemente do momento, da era, ela terá dificuldades, ela terá perseguições, sofrerá, na verdade, dificuldades, perseguições, mas ela permanece, ela se afixa onde está, porque ela é afixada pelo próprio Cristo. Enquanto, como igreja, nós buscamos viver uma vida de amor e devoção ao Senhor Jesus. É triste olhar para o nosso cenário de hoje e ver que os crentes aqui, crentes toda vez que eu for colocar, pastores, apóstolos aqui, bispo, é sempre entre aspas. Vivemos em tempos onde os crentes, entre aspas de novo, não suportam mínimas provações de Deus para serem maturados, para galgar e alcançar degraus mais altanejo da sua vida de fé com Deus. Vivemos em tempos em que Deus é um amuleto de positivismo, de prosperidade. Deus está ali para satisfazer a minha mente e meu coração, a minha psique, o meu eu interior, e para eu completar, encher os meus bolsos. Vivemos em tempos em que os que se dizem ser crentes estão mais perdidos do que estão aí fora. Vivemos em tempos em que crentes buscam não mais o Deus que pode me abençoar, mas buscam apenas as bênçãos de Deus. Vivemos em tempos em que as igrejas, os crentes, buscam engajar nas redes sociais, se fazendo conhecido ao mundo, gastando rios de dinheiro para isso, mas se tornam desconhecidos dos céus. Porque o seu alvo é o conhecimento, e não a propagação do Cristo. O conhecimento da igreja quanto à entidade religiosa. Vivemos em tempos, meus irmãos, em que ditos apóstolos se majoram, estão acima das próprias ovelhas, e as suas profecias, os seus ensinos estão acima da própria palavra de Deus. Vivemos em tempos em que pastores preferem honrarias nababescas, ou seja, luxuosas, ostentativas e coisas dessa natureza, do que de receber o galardão de Deus por serem aqueles que conduziram ovelhas ao Supremo Pastor. Vivemos esse cenário. E como igreja do Senhor Jesus, se nós não queremos isso para a igreja, é preciso na nossa vida individual, emocional com Deus, cultivar um amor genuíno ao Senhor, para que isso se transpasse como igreja reunida como o corpo do Senhor Jesus. Diante disso, versículo 4 vai falar para mim e para você de qual era a deficiência da igreja de Éfeso, apesar de ser uma igreja de
ortodoxa, apesar de ser uma igreja que guardava, praticava a palavra, tudo isso sem amor é o mesmo que nada. Por isso que no versículo 4, Cristo diz para a igreja: tenho, porém, contra ti que deixaste de cumprir. A igreja de Éfeso, ela muito provavelmente foi a igreja mais ortodoxa do Novo Testamento. A igreja mais fiel, guardando aqui aquele conjunto de ensinamentos. Mas ela se tornou tacanha, pequena, ela se apequenou em amor. A igreja de Éfeso, muito provavelmente, nos seus primeiros anos, vivia um amor devotado ao Senhor intenso, de serviço mútuo entre os irmãos, mas também para a própria cidade, que transpassou todas as outras regiões da Ásia Menor. E por ela, a Ásia Menor foi evangelizada. Mas acontece que, diante dos enfrentamentos doutrinários, diante dos enfrentamentos teológicos, a igreja se esfriou. Porque o combate às heresias naquela época endureceu o coração da igreja. E nós corremos esse risco quando nós, como igreja, focamos mais nos nossos afazeres e deveres e deixamos de lado a nossa vida de devoção pessoal. Quem serve há muito tempo já passou por uma experiência assim, de estar sempre ali, de estar fazendo e por vezes deixando de lado a vida devocional do Senhor. Como igreja do Senhor Jesus, nós corremos esse risco quando, como noiva, o que o Novo Testamento compara a igreja do Senhor Jesus, focamos nos afazeres da noiva, no preparo da noiva para o casamento, mas esquecemos de que nós temos um noivo para amar. Por isso que é preciso, diante do chamamento aqui de Cristo, mudar a rota, mudar os nossos caminhos. Literalmente, aqui o que significa a palavra no grego, metanoia, que nós estamos pregando acerca de conversão, acerca de mudança. Irmão, a marca de Cristo, que define Cristo, é o amor. E portanto, se Cristo é definido como sendo o amor como pessoa, isso é noeticamente, isso é por inferência lógica mesmo, racional, que a marca da igreja deve ser o amor. Caso contrário, conferências, cursos, palestras, louvores, pregações, seminários de teologia para formar pastores, ortopraxia e ortodoxia, como tinha muito na igreja de Éfeso, sem amor, nada são. Nós corremos esse risco quando preferimos defender a nossa teologia, as nossas convicções dogmáticas a qualquer custo, a qualquer preço, indo por vezes até para o ad hominem, e esquecendo de que por vezes aquele indivíduo precisa ser discipulado. E discipular é difícil, não é fácil. Discipular gasta tempo. O que mais de valioso você tem? O seu tempo. E a gente não quer gastar o nosso tempo com qualquer coisa, mas a gente gosta de gastar uns 3, 4 horas por dia no celular, na Netflix, Amazon Prime, HBO. E aí a gente discute, a gente briga, mantém a pompa, a postura, mas não precisa. E aí o que acontece é que a gente se torna cheio de conhecimento, grande, cabedal intelectual, doutrinário, mas e o amor, cara? Você discute para provar que está certo, mas passa longe o seu sentido de conduzir aquela pessoa à verdade suprema, que é Cristo Jesus. Nós corremos esse risco, meus irmãos, quando nos reunimos aqui no templo, dizemos que Ele é magnífico, que Ele é grande, que
que Ele é digno da nossa honra, da nossa glória por nome dEle, mas a gente não leva por vezes isso para a nossa vida pessoal. E aí a gente corre o risco de deixar esse nosso. Mas como igreja do Senhor Jesus, você e eu precisamos ter um amor como um corifeu, em posição de corifeu nas nossas vidas, ou seja, em posição de regência. Sabe, como o maestro está regendo, como chama? Não é banda, a orquestra. Como o maestro está regendo a orquestra, essa deve ser a posição do amor. E amor primeiro, amor maiúsculo, o próprio Deus em pessoa nas nossas vidas. E sabe o que vai acontecer a partir disso? Nós passamos a evangelizar e a falar de Jesus de verdade, de coração. Você fala de santidade, você fala do amor pela palavra de Deus, porque você vive. E você mostra com a sua vida aquilo que você acredita, aquilo que você pratica. E aí sim, você e eu vivemos de fato separados desse mundo, mas vivemos desse mundo para quê? Para proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor de toda a glória, é o Senhor da terra e de todo o universo. Entendendo isso, versículo 5 vai nos dar a ordem de Jesus para a igreja, quando a igreja esquece de viver esse primeiro amor e passa por esses problemas. Ele diz: lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Pois senão brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A ordem está dada. Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te. Na nossa vida pessoal e como igreja é preciso olhar para dentro de si, admito, ou seja, eu olho para dentro para reconhecer as minhas debilidades diante de Deus. Em Lucas capítulo 15, versículo 12 ao 32, nós vemos uma história muito conhecida. Eu vou falando aqui essa história, os irmãos vão já captando o cenário dela. Certo jovem chega para o seu pai e fala: pai, me dá minha herança. Você já sabe a história. Isso aqui é aviltante para o pai. Porque se o jovem pede a herança para o pai, estando o pai em vida, o que o jovem está dizendo é: pai, eu queria que o senhor morresse para não pegar meu parte da herança, para não pegar o seu dinheiro e gastar com o que quiser. O pai do jovem então vende parte da sua propriedade e dá a herança para o seu filho. O seu filho vai, refestenda, enche-se de prazer na sua alma, com os maiores prazeres possíveis para aquele cenário do Oriente Antigo. O dinheiro vai embora, a terra entra em crise de não haver o que comer. Ele, à procura de trabalho, pensa que seria útil, seria bom, se ele pudesse comer a comida dos seus irmãos. E aí ele cai em si. E quando ele cai em si, ele lembra da casa de seu pai e fala para ele mesmo que até os servos do pai dele têm o que comer. Tem mais dignidade do que ele naquela situação. E aí ele pensa: vou voltar para o pai. Ele volta para o pai, brincando aqui, como quem conhece, outro irmão não conhece, acredito, do seriado Chaves: volta para o cão arrependido, com rabo nas pernas. Mas o pai recebe ele, abraça ele. Sabe o que a palavra de Deus está convidando aqui no versículo 5, e na história do filho pródigo, a minha e a você? Que por vezes não é preciso olhar para o passado para ver onde nós deixamos de viver essa vida de fé, devotada, com amor, com alegria, porque por vezes nós esquecemos dela em algum momento do nosso passado. É preciso relembrar em que caminho nós andamos para nós retornarmos para essa vida de devoção.
passando. E aqui, quando nós percebemos essa necessidade de voltar atrás, não é um voltar atrás de maneira assim, cabisbaixa, só chorosa, se jogando, se rastejando no chão. Não. Eu preciso lembrar daquela vida com Deus, que fazia um buliço no seu coração, que agitava o seu coração, que alegrava a sua vida, que alegrava o seu dia em saber que você ia estar domingo na casa de Deus, que nas quintas-feiras tinha culto de oração, que na terça-feira tinha um culto dos homens. E você era feliz em participar disso tudo. Quando nós fazemos esse exercício, é preciso também fazer uma pergunta em oração para Deus, mas em reflexão internamente. Ricardo, Juliana, Bruno, irmã Jaqueline, Ana, por vezes, o que tem feito a minha fé em muitos momentos esfriar? O meu relacionamento de amor com Deus esfriar? E quando nós fazemos isso, irmão, você pode ter certeza, não pela palavra do pregador, não por quando o pregador estudou o texto para depois pregar, mas pelo poder que tem nessa palavra. 66 livros revelados pelo próprio Deus. Certamente o Espírito Santo vai trazer essas respostas para o nosso coração. Uns dias atrás, eu estava com a minha esposa indo para. Eu fui uma reunião dos juniores, eu acho, lá na Pia. E daí eu fiz uma volta na moto muito maior do que o normal. Porque quando eu voltei para Foz para estudar presencialmente em 2022, foi quando eu decidi mudar de igreja mesmo. Porque alguns irmãos conhecem, sabem que eu nasci em outra igreja, vivi 22 anos lá, mas por conta de ser uma igreja muito problemática, doutrinariamente, teologicamente, sendo até uma seita, eu decidi mudar. E a decisão foi difícil, porque toda a minha família é de lá. Mas acontece que nesse ano passando, nesse tempo que foi passando, eu lembro que todos os dias, e ainda também teve um período de que, quando dava o horário de verão, para mim ficava 1 hora mais cedo lá no Paraguai. Mas todo domingo era gostoso demais pegar no outro e ir para a igreja. E nesse dia eu fiz, com a minha esposa na garupa, o mesmo caminho que eu costumava fazer. Não do Paraguai, mas aqui em Foz das Argas que eu pegava para chegar aqui. E aí eu fui lembrando de como era gostoso estar naquela vivência. E não tornando, não sendo aquilo algo mecânico, algo corriqueiro, algo ordinário, ou seja, comum do dia a dia. A vida com Deus, ela tem a sua beleza no ordinário, no sentido pejorativo, óbvio. Mas no dia a dia com Deus tem. Mas é preciso que essa beleza seja sempre reavivada no nosso coração. Lembrando do porquê você e eu devemos ter a alegria na presença de Deus. Do porquê você e eu devemos cultivar uma vida de amor a Deus. Amor na relação vertical com Deus dos céus, mas um amor que nos conduz nessa relação vertical a termos amor em nossas relações horizontais uns com os outros. E é preciso olhar aqui também no fato de que esse arrepender-se, como Cristo fala para a igreja, ele é seguido de mais uma coisa. Volta e pratica as primeiras obras. Cristo está enfatizando que a igreja aqui tem que fazer muito, tem que estar sempre praticando, fazendo alguma coisa para ser salvo. A igreja vai ser salva, nós vamos ser salvos pelas nossas obras? Não, é tudo graça. Mas a salvação, o amor dele nas nossas vidas nos conduz a praticarmos obras de amor. Essa é parte da teologia da carta de Tiago. E nós entendemos aqui então
que se a minha vida com Deus passou a se esfriar, passou a deixar de ter esse amor de Deus pelo Senhor, porque eu estou orando menos, ou talvez deixei de orar, porque eu não mais leio sobre Ele, o que eu preciso fazer? Orar, ler sobre Ele, para que o conhecimento dele encontre raiz no seu coração, e por meio da oração cresçamos em graça. Literalmente crescer no conhecimento da palavra de Deus, aliando isso à oração para que nós possamos crescer em graça. Crescer em graça e no conhecimento de Deus. Mas não para aqui. Porque às vezes nós deixamos de amar. Amar aquele que está sentado do nosso lado, às vezes se torna difícil, se torna pesado, se torna cansativo. Sentado do nosso lado, ou que mora com a gente, ou que trabalha com a gente, ou que estuda com a gente. E aqui, meu irmão, eu preciso render o coração da gente de Deus em oração. Porque nós só podemos, ou nós só passamos a amar verdadeiramente, quando nós entendemos o quanto nós somos amados na cruz do Calvário. E se há alguém no nosso meio que, vou pedir para levantar no carro, mas por vezes no nosso meio, se há alguém que até se afastou de Deus, mas isso não significa que não se afastou da igreja, é tempo de voltar para esse mundo amor. Diante do convite solene que é feito não pelo Ricardo, mas pelo próprio Cristo para o meu e para o seu coração. Sabe por quê? Porque esse amor por Cristo, esse amor por servirmos uns aos outros, e amor até pelas criaturas lá de fora, para que elas ouçam o Evangelho, é o que faz com que a luz de Cristo, a luz do Evangelho, brilhe em nós. E aí nós somos o que João escreve lá no versículo 1: castiçais, que brilhe uma luz que não é de si, mas a luz que é de Deus. Essa é a nossa vida. Porque, caso contrário, como está aqui advertido para a igreja de Éfeso, Deus quer que não aconteça com a gente, com a nossa igreja, amém, louvado seja Deus. Mas para avisar, brevemente ativirei, tirarei o teu castiçal, Senhor, te arrependeres. Versículos 6 e 7, caminhando para o final, literalmente, porque só tem esses versículos aqui, né? Vão falar para a gente o seguinte: tens porém isso, que aborreces os nicolaítas, e eu também os aborreço. Quem tem ouvidos, versículo 7, ouça o que o Espírito diz às igrejas: aquele que vencer, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida que está no centro do paraíso de Deus. Meus amados irmãos, a igreja de Éfeso teve seu castiçal apagado, removido. A igreja de Éfeso se foi. A cidade de Éfeso, o que ela é hoje senão um monte de ruínas? Quantas igrejas não caminham para esse cenário? Quantas igrejas você não já ouviu falar de que se tornaram escolas, boates, casas noturnas, livrarias, foram derrubados para a construção de prédios, para a construção de condomínios? Olha para o cenário do cristianismo europeu. Não é esse? Isso ocorre quando a igreja deixa de viver a verdade, mas a verdade ligada ao amor. Ou quando a igreja passa a amar a falsa verdade desse mundo, simplesmente para encher tempo ou para afagar o coração. E o castiçal é tirado.
A igreja de Jesus, ela deve ter como eixo primeiro, principal da sua vida, o amor a Deus. Para que esse amor a Deus se sincronize na vida individual, no nosso coração, e se transpasse nas nossas relações. Literalmente, o que Paulo vai enfatizar lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria como metal que bate e soa, como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse fé tamanha que transportasse os montes, sem amor eu nada seria. Ainda que eu doasse a minha fortuna para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, sem amor nada disso me aproveitaria. O amor é benigno, o amor é sofredor, o amor não é mentiroso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, o amor não se importa com indecência, o amor não busca os seus interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita o mal, o amor não tem prazer nem em verdade nem em justiça, mas tem prazer com a verdade. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Irmão, é fato que são chegados os últimos dias. Basta fazer uma análise geral do que acontece no mundo hoje. O amor nos corações vai se esvaindo. O pecado ele vai tomando proporções imensuráveis. Desde que o mundo é mundo, sempre houve falta de amor, sempre houve pecado. Mas nós vivemos em uma época, em um momento, em que há tanto relativismo cultural, histórico, teológico, em que aquilo que era verdade passa a ser relativizado. Vivemos em uma época em que o conceito pós-moderno filosófico de verdade já é muito relativo. Cada indivíduo carrega a sua verdade. Cada indivíduo tem dentro de si mesmo a sua verdade. Isso é um antropocentrismo, é uma antropologia humana de se fazer um próprio Deus. E aqui a gente precisa lembrar, irmão, em tempos derradeiros como esse, do que Cristo diz em João capítulo 14, a partir do versículo 6. Eu sou, eu não, está o Cristo falando, né? Eu sou a verdade e a vida. Ninguém, sem ninguém nenhum pé de santo nessa terra, pode vir a mim se meu Pai não for concedido. Vivemos em tempos, meus irmãos, que como igreja do Senhor Jesus, preciso amar. É preciso guardar a palavra de Deus no coração, com amor. É preciso guardar essa palavra para que nós possamos amar uns aos outros. Porque senão, o que a igreja deve ser uma fonte de edificação para mim e para a sua vida, não vai acontecer. Ministério de louvor vai cantar uma canção. Eu vou convidar a igreja para ficar de pé. E faça dessa canção uma oração de entrega no coração ao Senhor Jesus, para que a gente possa amá-lo cada dia mais. Sabe por quê? Conforme nós amamos cada dia mais, conforme nós nos levantamos a Ele cada dia mais, conforme nós buscamos servir cada dia mais, no final você vai receber uma recompensa, a sua salvação. Mas essa salvação, essa recompensa que você vai receber, ela não é merecida. E se ela não é merecida, ela é um presente de Deus para a sua vida. Amém?
necessitamos. Te agradecendo, Senhor, por esse dia de vida. Dia esse, Pai, que o Senhor marcou para falar do nosso coração. Dia esse, Pai, que o Senhor nos convida a nos rendermos diante da Tua graça, para Te conhecer cada vez mais, para devotarmos a nossa vida em amor ao Senhor. Pai, queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas, a nossa vida como igreja, para que, Pai, aquilo que prejudica o nosso relacionamento com o Senhor, para que, Pai, aquilo que por vezes esfria a nossa fé, possa ser defenestrado, tirado das nossas vidas, pela Tua graça, ó Pai. Que nós possamos ter uma fé viva, vibrante na Tua presença. Que nós possamos ter intrepidez para falar do Senhor, para falar do Evangelho. Que nós possamos ter amor ao Senhor, para que nós possamos também termos amor uns para os outros, servindo, Pai, uns aos outros. O alerta que o Senhor mandou para a igreja de Éfeso, ele é um alerta para todas as igrejas, Pai. E como igreja do Senhor Jesus, nós rendemos o nosso coração a Ti, Pai, para que o Senhor habite poderosamente e para que nós possamos viver, Pai, no teu amor. E se há alguém entre nós, Pai, que necessita voltar, é tempo, Pai, de render-se ao Senhor, para que como igreja possamos crescer na proclamação do Evangelho, em amor, ligado à Tua verdade, praticando ela, Pai, e testemunhando dela para ensinar. Pai, que o Senhor nos abençoe nessa semana que está se iniciando. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor proteja os nossos lares, que o Senhor nos conduza, Pai, para que possamos estar juntos, reunidos, Pai, domingo novamente, para Te cultuar, para aprender da Tua palavra, para dignificar o Teu nome. E que o Senhor nos despeça, Pai, embaixo da Tua paz, da Tua graça e do Teu amor. É o que Te oramos, sendo gratos por tudo, no nome